com as nossas universidades e algumas dicas. Não sei, só para ter uma ideia, quem é de pós-graduação pode levantar a mão, por favor? Tá, joia. Só para ter uma ideia, porque a gente entra um pouco em detalhe. Se eu tenho ninguém de pós, eu não entro tanto em detalhe, mas é excelente ver vocês aqui. Então, a gente passa umas dicas também, porque às vezes o processo é um pouquinho diferente na América do Norte em geral. Isso não é só nas nossas universidades, então a gente gosta de passar umas dicas de como é que o processo funciona. Bom, devia dizer meu nome para começar. Eu sou Giovanna Bianchi, eu trabalho para a Universidade de Alberta. E o meu colega Juan Sarmiento, que fala um portunhol excelente também, então vocês estão em boas mãos hoje aqui. Ele é originalmente da Colômbia, eu sou originalmente do Brasil, então a gente conhece bem a cultura nossa aqui, a gente entende bem o ponto de vista de vocês. Eu me mudei para o Canadá em 2006, então eu gosto de passar um pouco da minha experiência pessoal em termos de cultura do país e de abertura, porque é um país que às vezes as pessoas não olham muito passando os Estados Unidos e acaba ficando esquecido um pouco, está se tornando mais e mais popular, porque as pessoas estão aprendendo a qualidade das universidades que a gente tem lá e a qualidade de vida que o Canadá oferece. Então, do meu lado, eu posso dizer que minha experiência tem sido muito positiva, que as pessoas lá são muito abertas a culturas diferentes e que tem bastante, não somente toleram pessoas de fora, mas pelo contrário, têm interesse em aprender mais sobre a gente também, os brasileiros, principalmente porque agora, através do programa Ciência e Fronteiras, tem ido em maiores números, então a gente é mais conhecido, tem vários professores que gostam de trabalhar com brasileiros e, particularmente, a Unicamp é uma universidade muito renomada também lá. Então, a gente gostaria de ressaltar que vocês são alunos bem quistos, que a gente conhece a qualidade, trabalha bastante próximo com várias universidades brasileiras e as universidades que a gente particularmente vai e apresenta são as universidades que a gente realmente quer uma parceria de longo prazo. A gente não quer simplesmente se aproveitar desse programa durante a existência, a gente quer construir relacionamentos de longo prazo, principalmente pós-graduandos, quando acabam gerando um link entre os professores, entre as duas universidades. Isso é muito importante para a gente, não só na Universidade de Alberta, a Universidade de Ottawa, mas as 4 universidades que fazem parte do consórcio CALDO. Então, falando um pouquinho sobre o consórcio, o consórcio CALDO é formado por 4 universidades atualmente. São atualmente e são as originais. Então, desde o princípio, desde 2010, desde a formação do consórcio, foram sempre as 4 que são Alberta, Laval, Dalhousie e Ottawa. Eu falo desde o princípio até agora porque existe a perspectiva que o CALDO vai aumentar um pouco, a gente vai ter um pouco maior número de universidades parceiras, mas a ideia é não fazer uma coisa enorme. A gente está abrindo para algumas universidades, algumas das outras universidades que são top no Canadá, que são de qualidade excelente, e é como a gente se diferencia. Então, a gente é bastante seletivo e vocês, uma vez que aplicam, vocês podem ter a confiança de estar indo para uma universidade de excelente qualidade acadêmica. Para dar uma ideia da dispersão geográfica das universidades dentro do Canadá, começar pelo lado esquerdo, que na verdade é o lado que todo mundo conhece mais, Vancouver, que é o lado oeste, que fica mais para a ponta. A gente está em Alberta, que é a segunda província, depois de British Columbia, onde está Vancouver. Então, Edmonton é a capital da cidade de Alberta, é onde está, da província de Alberta, é onde está a Universidade de Alberta. A província de Alberta é bem conhecida pelas belezas naturais, tem as montanhas rochosas bem na divisa entre as duas províncias, e também pelo petróleo. Então, a exploração de petróleo e também toda a indústria que vem com isso. Hoje em dia é um foco bastante forte na parte ambiental que vem com esse tipo de exploração. Daí, em seguida, indo para a direita, nós temos Ottawa, que é a capital do Canadá, então é onde fica a universidade, aliás, bastante
próxima dos prédios do parlamento. O lado leste de uma colonização mais antiga, então essa é a área mais anterior do Canadá, é a parte que tem colonização francesa, principalmente Quebec, a província de Quebec. Ottawa está bem próximo de Quebec, por ser a capital do Canadá, é uma cidade bilíngue. Então, se fala inglês e se fala francês. Quando o Juan apresentar a universidade, vai mencionar que isso se reflete na universidade em si e que existem opções para os alunos, tanto em inglês quanto em francês, em todos os cursos. Aí, em seguida, nós temos a Laval, que é uma universidade na província de Quebec, em Quebec City, super tradicional, somente em francês. Então, eles não têm opção em inglês, seria somente para os que falam francês. E, em seguida, Dalhousie, que fica na ponta ali do Atlântico. Ela é uma cidade que fica na costa do Atlântico e, em consequência disso, eles têm uma área de pesquisa bastante forte, a área de biologia marinha, de plantas, de animais, enfim, eles são referência nisso. Todas as 4 universidades, a gente vai entrar mais em detalhes um pouco para frente, mas todas são universidades bastante amplas em termos dos tipos de cursos oferecidos. Então, todas compreendem uma variedade enorme, tem praticamente cursos, programas em todas as áreas. A gente aqui vai conseguir só dar uma pincelada, mas a gente sempre recomenda que, se vocês tiverem simpatia e interesse em alguma das universidades, para olhar no site, entrar em detalhe, a gente trouxe material aqui e também entrar em contato com a gente, se vocês precisarem de mais detalhes. Mas um pouquinho sobre o Canadá, falei um pouquinho sobre a minha própria experiência, mas o Canadá é um país de excelente qualidade de vida, excelente qualidade das instituições, principalmente de nível universitário. Então, existe muito investimento. A maioria das instituições é, pelo menos parcialmente, pública e recebe bastante investimento do governo. Em termos de se morar lá por um tempo, é muito gostoso. É um país que funciona muito bem. No final, eu até gosto de mencionar o frio, que é o que todo mundo tem bastante receio em relação ao Canadá, mas é algo que você aprende a se acostumar, que está todo mundo tão acostumado e a infraestrutura cobre, está tão preparada que é diferente do que a gente pensar aqui naquela temperatura sem estar lá com toda a infraestrutura. Então, eu posso dizer que, assim, por experiência dos nossos estudantes que já estão lá, aliás, a gente tinha uma estudante que ia vir hoje, a Suzana. Oi, tudo bom? Depois eu vou passar a palavra para ela um pouquinho, no final, que ela pode falar um pouco da experiência dela, particularmente como aluna. Você foi para Ottawa, né? Tá, perfeito. Enfim, a gente na Universidade de Alberta fez uma revista eletrônica somente com histórias de inverno, assim, da perspectiva dos alunos e o que eles andaram fazendo, o que eles procuraram de esportes de inverno e de se virar. E a verdade é que, assim, por estar num lugar diferente, você acaba tendo histórias para contar e acaba sendo marcante. É aquele período da sua vida que você jamais vai esquecer e que tem coisas marcantes realmente para levar para sempre. Eu sempre falo da minha experiência de morar fora. Eu acho que vocês têm uma oportunidade incrível, principalmente por causa do Ciências Sem Fronteiras, de ter a parte do financiamento, que às vezes é uma parte difícil, e passar um tempo fora. A gente aprende mais sobre a gente mesma. A gente não é só a parte acadêmica, é a parte emocional. A gente tem que se virar. A gente, além de melhorar numa língua que vai ser útil no futuro, além disso, você aprende mais sobre você mesma, eu acho. Tendo que se virar, eu mesma tendo me mudado, eu posso dizer por experiência própria. Agora, voltando um pouquinho ao caldo, por que as universidades se juntaram? Então, alguns dos preceitos que levaram as universidades a querer trabalhar juntas. Todas as universidades compõem um consórcio, como eu falei, a qualidade acadêmica é bastante importante do nosso ponto de vista, então, por isso as universidades que têm uma afinidade resolveram trabalhar juntas. Uma outra coisa em comum que as universidades têm é atenção ao estudante. A gente já
antes de se juntar como Caldo, cada uma das universidades tem um escritório de suporte ao estudante. Na Universidade de Alberta mesmo, a cultura de ter estudantes internacionais é bastante vasta, e a gente já estava acostumado a dar esse suporte, então foi um passo a mais, praticamente é uma coisa que é importante para todas as universidades oferecerem esse tipo de assistência. A diversidade regional e linguística, como eu falei, tem francês, tem inglês, tem universidades espalhadas pelo Canadá todo, áreas de pesquisa que são similares, mas também complementares, não é tudo repetido, e elas, obviamente, queriam se juntar. Então, por que é útil se juntar atrás de um consórcio? Principalmente para, por exemplo, no caso do Ciência Sem Fronteiras, a CAPES e o CNPq, não vão negociar diretamente com cada uma das instituições. Então, a gente se juntando faz essa negociação ficar mais fácil. O que o Caldo oferece? É um mecanismo para admissão que é único para as 4 universidades, então, principalmente no nível da graduação, é um sistema, um formulário que você preenche, e aí coloca as preferências, as prioridades, e daí depois a gente distribui os estudantes procurando respeitar a solicitação de vocês, mas do seu ponto de vista tem uma coordenadora do Caldo que ajuda a todos os estudantes, se o estudante não sabe direito, enfim, ela praticamente faz o link com todas as universidades para ser um ponto de contato para o estudante. Uma vez que você já sabe onde está indo, você certamente lida diretamente com a universidade, vai ser contatado, mas é uma forma mais fácil de entrada. Ajuda com relação às bolsas, a gente faz o meio de campo, digamos assim, com as agências. Eu mencionei serviço para os estudantes e aí a gente faz o contato, né, com o CAPES, CNPq, no caso. Agora, falando um pouquinho sobre as universidades. A Universidade de Alberta é a 5ª maior do Canadá, é o que eles chamam de Research Intensive University, que é como a Unicamp e como as outras universidades do Caldo, intensiva em pesquisa, que valoriza a qualidade da pesquisa na nossa universidade. Ela tem 39 mil estudantes, sendo que 7 mil deles são de pós-graduação. Eu sei que a proporção aqui na Unicamp é bem mais de pós-graduação, mas é um número elevado de pós-graduandos comparado com algumas outras. Bastante variedade de programas, muito dinheiro, investimento em pesquisa. Então, a 2ª no Canadá em termos de investimento em pesquisa, a gente recebeu 460 milhões só no ano passado para pesquisa direta. Vou mencionar um pouco do Dormint. Basicamente alguns detalhes sobre a parte de pesquisa e pós-graduação. Então, alguns highlights, mencionei o valor. A gente tem acordos, mais de 400 acordos em 50 países. Algumas prédios e infraestrutura que são renomadas, como o Centro Nacional de Nanotecnologia, que fica no nosso campus, o Centro Nacional do Canadá. 19 Research Chairs, que é uma bolsa especial, muito prestigiosa do governo canadense, que vem com dinheiro específico para áreas específicas onde a gente tem as cadeiras de pesquisa. E um sistema de bibliotecas que é excelente. Segundo, no Canadá, os alunos, não só bibliotecas, mas laboratórios também, mas muito acesso a livros, e não só livros, hoje em dia é tudo online, mas é um sistema muito eficiente. Aqui não são as únicas áreas de pesquisa, como eu falei, a universidade é bastante abrangente, tem todas as áreas que vocês podem imaginar, mas a gente, para facilitar, visualizar um pouco, colocou em áreas separadas de pesquisa. Então, eu mencionei que Alberta é uma província bastante rica em petróleo, então a universidade tem um papel bastante importante nessa parte, como sendo a principal universidade da província, de fazer pesquisa, trabalhar em parceria com a indústria para desenvolver técnicas mais limpas, para extrair o petróleo de forma mais sustentável. Então,
Isso acaba gerando bastante pesquisa, tanto na área de engenharia, ciências em geral, a parte tanto de mineração, a parte da ciência em si, mas também a parte ambiental que vem junto, que hoje em dia é um foco muito grande. Então, tudo em volta dessa indústria, a universidade é bastante conhecida pela faculdade de engenharia, de novo, não é a nossa única boa faculdade, mas é o que normalmente as pessoas acabam ouvindo. A faculdade de ciências também, ciência da computação, particularmente, a gente tem vários alunos vindo pelo Ciências Sem Fronteiras. Enfim, algumas das áreas, no geral, com a parte de petróleo e meio ambiente, a parte de saúde também, muita pesquisa em virologia. Diabetes tem um protocolo que foi inventado na Universidade Aberta, que até hoje é considerado o padrão. Enfim, temos pesquisa em várias áreas dentro da medicina. Ciência, eu mencionei um pouco, nanotecnologia através do Instituto Nacional. O que acontece? Nanotecnologia, vocês devem saber melhor do que eu, se tem cientistas aqui, mas se dá partes muito pequeninas. É meio que uma área que tem engenharia, tem ciências, esse prédio que ele faz é dar oportunidade para pesquisadores de áreas diferentes trabalharem juntos. E é um foco grande, principalmente mais recente da universidade, multidisciplinar. A gente tem um prédio novo de ciências também que chama Centennial Science for CCIS, Interdisciplinary Science. É um foco grande de tentar trazer pesquisadores juntos para trabalhar com problemas. Não, eu sou dessa área, você é daquela, a gente não pode trabalhar juntos. Pelo contrário, tentar focar nas soluções. A parte de política pública e sociedade, aqui são as partes mais de humanas, então foco em relações internacionais, política econômica, sociologia, psicologia, e aí a gente tem a parte de artes também, com design sendo um curso bastante forte, línguas, temos várias opções, enfim. Como eu falei, não é só isso que tem, mas é um apanhado geral. Só um segundinho, a gente vai só trocar de microfone, tá? Desculpa. Maybe we should turn it off before. Desligar. Agora eu vou falar da Universidade de Laval. A Universidade de Laval, na província do Quebec, é uma universidade somente francesa, é a só universidade 100% francesa do consórcio Caldo. É uma universidade criada em 1663 para a Cúria francesa. É uma universidade muito grande, a mais grande das quatro, com 45 mil estudantes em 17 faculdades. É uma universidade muito forte na parte de nanotecnologia e na parte de humanidades. Atualmente, na universidade tem mais ou menos 262 grupos de pesquisa diferentes, com um investimento de pesquisa de 280 milhões de dólares. Normalmente, nas universidades, tudo recebe de financiamento do governo federal do Canadá, assim que de contratos com a indústria. A Universidade de Laval tem diferentes pontos de pesquisa que são muito importantes para nós e complementares com o trabalho de todas as outras 4 universidades de Caldo. O mais importante para eles é a parte de tecnologia, de desenvolvimento de materiais novos, de manufatura, de biomateriais, de bioengenharia. A óptica e fotônica é uma das forças que é complementar com Ottawa e de mais grandes. Na parte de saúde, são muito fortes na parte de saúde pública, nutrição e neurociências com a Universidade de Ottawa. Trabalham em diferentes projetos com a Universidade de Ottawa, na Universidade de Alberta, universidades em todo o Canadá. A parte de desenvolvimento sustentável é muito importante para Quebec. Quebec é uma das províncias mais verdes de todo o Canadá, com muito desenvolvimento em tecnologia, eficiência energética e manejo de água. Agora, toda a parte de
bosques, de geomatics, de água, é muito importante para eles e tem muito dinheiro da província e do setor privado do Quebec. A parte de educação e sociedade, relações internacionais, muito importante para eles. Como você sabe, provavelmente, Quebec é uma das províncias mais independentes do Canadá, tem seu próprio sistema de consulados, e tem um consulado em São Paulo, para o Brasil, América do Sul, tem no México. Agora, Laval trabalha muito com eles para ver as relações diferentes de uma província muito independente, mas ao mesmo tempo que tem um rol muito importante na cultura francesa no Canadá. Na cultura e criação, ele trabalha muito nas artes visuais. A parte de humanidades é muito forte nessa universidade e tem muitas conexões com a França e na Europa. Naturalmente, a maioria de seus professores vêm da Europa ou educados na Europa. Okay. A Universidade de Dalhousie é a universidade mais a leste de todo o Canadá, na cidade de Halifax, em Nova Scotia. É uma das universidades mais velhas, é criada como uma universidade inglesa no momento, em 1818. É a mais pequena de todas, com 18 mil estudantes. Mas eles são muito orgulhosos de ter uma proporção de 14 estudantes por professor. Quer dizer que são classes muito pequenas, muito personalizadas. É uma das vantagens deste tipo de universidades. Também são muito orgulhosos de dizer que é um dos melhores lugares para trabalhar para os pesquisadores. O ponto forte mais grande da universidade é a oceanografia, a biologia marina. É o ponto mais importante, não somente no consórcio Caldo, mas o Canadá e a América do Norte. Agora, eles têm 7 áreas estratégicas de pesquisa: biologia marina, materiais avançados, tecnologia verde, saúde e bem-estar, governança, sociedade, cultura, ciência da informação, agricultura e energia e ambiente. Agora, esta é a área mais importante para eles. Eles têm um centro especial para tudo de desenvolvimento de novos estudos em biologia marina. Têm um Canada Excellence Research Chair. É um prêmio do governo canadense que dá a um grupo de pesquisadores muitos milhões de dólares, aproximadamente 20 milhões de dólares, para desenvolver novas tecnologias e novos estudos em biologia marina. É um dos estudos mais importantes do mundo para estudar diferentes comportamentos do mar, de diferentes lados do mundo. E trabalha muito com toda a zona norte do Atlântico para ver todos os câmbios climáticos, como está cambiando todo o clima mundial. Na parte de materiais avançados e tecnologia verde, tem um instituto que tem mais ou menos 100 pesquisadores em 7 faculdades e 18 departamentos. Há uma diferença das universidades canadenses. Se você tem institutos ou centros, nós temos de diferentes faculdades os professores. Nunca são de uma só faculdade, tem que ter professores de diferentes faculdades. É uma obrigação agora para todas as publicações, é uma experiência que vem todos os estudantes que vão estudar lá. A saúde e bem-estar, dois pontos fortes de Dalhousie Genomics e neurociência. Na genômica, esse estudo de genes e cambio de coisas, não somente as pessoas, mas também os alimentos e os animais. A governança, sociedade e cultura, eles trabalham principalmente em ética, valores, justiça social, desenvolvimento e algo que trabalham em todas as universidades canadenses, estudos europeus. A descendência europeia no Canadá é muito forte e você vai encontrar que se você vai ao Canadá, dependendo da província, se Alberta tem uma influência britânica muito forte, se ela vai muito francês, a cidade de Quebec muito francesa, Ottawa é uma mescla de dois, Halifax e Viela, mas muito inglesa. Agora na Universidade de Ottawa. Na Universidade de Ottawa foi criada em 1848, é a universidade bilíngue mais grande da América do Norte. Todos os nossos programas de graduação são todos bilíngues e pós-graduação quase todos. É dizer que você pode tomar curso em 2 idiomas
Nossos estudantes também podem ter a opção de imersão em francês. Nós temos 42 mil estudantes em 10 faculdades, aproximadamente 7 mil a 8 mil estudantes de pós-graduação. Um dos aspectos importantes para a área de ciência e tecnologia é que a universidade é classificada como a quarta em Canadá em impacto de sua pesquisa. Isso quer dizer que toda a pesquisa que fazem se volve um produto na indústria, normalmente, e somos classificados quarto no país. Quais são as vantagens da Universidade de Ottawa? Nós estamos próximos do governo federal e muitos dos organismos de pesquisa federal trabalham com nós em diferentes níveis, de fotônica, nanotecnologia, a diferentes coisas. Também há um forte setor de tecnologia na informação. Esse setor foi criado para a Nortel há muitos anos, mas aún resta muitas das pequenas empresas que trabalham na tecnologia de informação e temos conexões com BlackBerry e diferentes empresas. Mesmo temos estudantes este ano que foram no Google a fazer no estágio da pesquisa. Da saúde, onde trabalha com 5 hospitais da região, são os 5 hospitais mais importantes do Ontário do lado leste. O Hospital de Ottawa, o Hospital de Ninhos, Montfort, que é o Hospital Francês, o Hospital Mental e Geriátrico. Estas são as 4 áreas principais da pesquisa na universidade, principalmente em isso, sabe que tudo que tem a ver com o desenvolvimento de tecnologia, o impacto na sociedade, cambio em leis, em búsqueda de informação de novas bases de dados. Em saúde, temos um dos centros mais grandes de cardiologia do país. Em neurociências, muito importante. Na parte de ciências, photonics, biofarmacêutica, muito importante para nós. Systems Biology, os sistemas biológicos, onde tem mesmo acordos com a China, que os nossos estudantes vão na China trabalhar com o Instituto de Matéria Médica, um dos melhores do mundo. Não recebem de China, são enviados estudantes à China, vão por um ano normalmente a fazer a pesquisa. Canadá e o mundo. O Canadá sempre quer ser um país muito internacional, quer ter relações com diferentes países. Agora, na universidade, quer estudar como é a relação do Canadá com diferentes países e como o Canadá tem um rol de pacificador, normalmente. Agora, temos várias escolas muito fortes, como a Escola de Assuntos Públicos Internacionais e de Desenvolvimento Internacional. São escolas que você pode fazer de estágios no estrangeiro, com universidades ou com ONGs. Você pode fazer pesquisa no Chile, no Brasil, a gente que vai na África, que vai à Ásia, a fazer sua pesquisa com seu professor por diferentes razões, ou a trabalhar com diferentes organismos da região. That's your 10. I'm not going to get scrambled. Aí, pronto. Bem. A gente vai falar um pouquinho sobre o procedimento. Oi? Você tem uma pergunta? As únicas oportunidades para ir para essas universidades são todas sem fronteiras? Não. Não são. É o que a gente promove mais aqui, mais abertamente, até porque é uma oportunidade de ir com financiamento. Mas a gente vai falar um pouquinho no final para nível de graduação é um pouco mais limitado, porque aí depende de ter um acordo entre as duas universidades. É universidade, não um caldo em geral. Agora, para pós-graduação é mais aberto e existem várias outras oportunidades. Ah, sim. No nível da graduação é complicado, porque a gente tem muito poucas, até porque precisa ter um equilíbrio, um certo número de estudantes vindo e indo, então a gente é limitado o número de acordos que a gente pode ter.
Mas a gente pode fazer mais perguntas no final, a gente pode conversar. Falando um pouco mais do processo geral, de como aplicar através do Ciência Sem Fronteiras. Para o nível de graduação, que é sobre isso que a gente está falando agora, é um processo bem direto. Assim, existe um caminho que é através do Caldo, inclusive quando vocês... Então, tudo começa com a chamada do Ciência Sem Fronteiras, vocês têm que aplicar através do site deles, fazer o procedimento de acordo com as exigências da Unicamp, porque a sua universidade tem que homologar a sua candidatura. Então, uma vez que isso é feito e que os nomes são enviados para o CNPq e para a CAPES, o Ciências Sem Fronteiras faz a análise deles e uma vez que eles aprovam, eles vão enviar os nomes. Então, existem, na verdade, 3 chamadas diferentes para o Canadá, mas uma é técnica, então são faculdades, não é o nível de universidade, chama-se ACC. E aí tem 2 opções em termos de universidades. Então, uma delas é o CALDO, que é o consórcio do qual a gente está falando agora, e aí o CBIE são todas as outras universidades. Então, basicamente, vocês têm um pouco menos de controle. Como eu vou mencionar, a gente procura... vocês sabem que, basicamente, vocês vão para uma das 4 universidades. Se vocês aplicam de uma forma mais genérica, existe menos controle. Mas, enfim, existem essas 2 formas de entrar. Uma vez que vocês escolheram o Caldo, aplicaram pelo Ciência Sem Fronteiras, foram aprovados, a gente vai receber uma lista dos estudantes que foram aprovados e que escolheram o Caldo. A partir disso, a coordenadora do Caldo vai entrar em contato com vocês, mandando um e-mail para dizer: parabéns, vocês foram escolhidos e agora a gente precisa que vocês preencham esse formulário do Caldo que está no site. Enfim, vocês vão receber as instruções, é um formulário simples, mas o que a gente vai pedir? Para vocês passarem para a gente os documentos que vocês praticamente já passaram para o CNPq, então o histórico escolar, o exame de proficiência, ou em inglês ou em francês, dependendo do que vocês escolheram, e o currículo de vocês. Uma parte muito importante desse formulário é a prioridade que vocês colocam para cada uma das universidades. Então, existem 4 universidades, eu acho que hoje em dia, não sei se você tem a opção de 3 ou 4 universidades, mas você coloca a preferência. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de ir para tal universidade, segundo... Uma vez que a gente recebe esses formulários, a gente se reúne e cada universidade analisa todos os currículos e todas as opções. A gente sempre vai para a primeira universidade primeiro. E aí, se não for possível, vamos supor que todo mundo queira engenharia em uma das universidades, não tem vaga para todo mundo. Aí a gente acaba tendo que olhar para a próxima opção. A gente sempre procura alocar de acordo com a primeira opção e vai seguindo a segunda opção. Tem alguns cursos que têm um pouco mais de limitação. Sempre é chamada para início em setembro. É a que tem mais vagas, porque é quando o ano letivo começa na América do Norte em geral. Então, é quando todos os cursos têm mais disponibilidade. Existem algumas chamadas para início no inverno, que é o começo do ano, na verdade, mas em termos de vagas, são um pouco mais limitadas, até pela forma como as universidades lá fora são estruturadas. Elas normalmente começam em setembro, então é quando tem oferta maior. Enfim, expliquei praticamente tudo isso. Um ponto importante é a ajuda da coordenadora do Caldo, que eu mencionei. O e-mail dela é fácil, coordinator@caldo.ca. Se você não tem certeza de qual universidade vocês querem ir, ou se vocês estão meio perdidos, ela sempre pode fornecer, ajudar a guiar, ou de repente vocês querem arquitetura, que não são todas as universidades que querem, enfim, só dei um exemplo assim, mas ela pode ajudar porque ela tem acesso às 4 universidades. Vou falar um pouquinho sobre língua, porque teve uma mudança na última chamada, que inclusive já fechou, como vocês sabem, foi em julho. A gente está no processo de avaliação e a lista acho que vai sair dia 8 de outubro. Enfim, a gente normalmente pediu, em termos de requisitos de idioma, o valor era mais alto. Essa última chamada veio mais baixo. Por quê? Porque o Ciências Sem Fronteiras, através do CNPq, da CAPES, resolveu financiar cursos de inglês um pouco mais longos. Então, assim, por que a gente pode permitir 65 agora, que é mais fácil? Assim, o nosso nível de inglês era considerado muito elevado, mas é porque a gente já precisava dos alunos prontos, ou o mínimo em inglês, para já começar
curso acadêmico. Agora, eles estão um pouco mais flexíveis, então, existe a possibilidade do aluno ter 65 em TOEFL, por exemplo, ou 5.0 no IELTS, e chegar e fazer 6 meses só de inglês, e aí começar a fazer o inglês e curso acadêmico, dependendo da necessidade. Então, o que acontece? Quando vocês aplicam, 65 é o mínimo requisitado, tá? Mas se vocês têm mais do que isso, daí vai ser analisado, dependendo do nível que vocês tiverem. Quando a gente mandar a proposta, vai ter uma estimativa que é baseada na média, assim, na nossa experiência, de quanto tempo o aluno demora a partir daquele nível para amadurecer o suficiente para chegar, digamos assim, nos 80, 85, que é o nível considerado para que o aluno está pronto. Na verdade, as universidades não querem arrumar empecilho ou ser difíceis, é só uma questão de que a gente quer que vocês tenham a melhor experiência possível. Então, se de repente vocês chegam lá, estão no meio da aula, não estão entendendo, é frustrante para vocês, que vocês estão lá querendo aprender. Então, a gente tenta ajudar vocês a guiar qual é o nível que é necessário. Então, uma vez que vocês estão aceitos e recebem a proposta, a gente vai passar, olha, por esse nível, essa é a sua proposta. Então, pode ser que você precise fazer um semestre completo de inglês primeiro, e aí depois provavelmente vai fazer inglês e curso acadêmico, ou então se você já estiver no nível acima que você está pronto para chegar e já fazer os cursos acadêmicos, melhor ainda, porque você tem mais tempo de fazer mais cursos acadêmicos. Agora está 65. No nível do TOEFL, eu acho que era 86. Então, baixou praticamente 20 pontos. Que a gente sempre vai pela mínima entre as 4 universidades que oferecem o mínimo. E aí, para o francês, não teve alteração, na verdade, o B2 do DELF ou DELF, mas uma coisa que a gente precisa ressaltar é que aqui no Brasil é bem mais fácil. Não sei, tem alguém aqui que fala francês? Ou que estaria? Ótimo. Tá isso. É mais fácil conseguir o teste do TFI do que o DELF ou DELF. Demora muito para marcar, é o que a gente tem ouvido, e às vezes atrasa o aluno, às vezes emperra o processo. Então, é importante, o TFI tem mais centros que aplicam testes e tem mais oportunidades, tá? Só vale como uma dica. Não é considerado padrão. Talvez nos seus programas individuais, a Universidade Aberta, por exemplo, tem uma lista enorme de testes que a gente aceita, mas para o Ciência Sem Fronteiras tem que ser uniforme o que todas as universidades aceitam. Então, esses dois são os padrões. Cambridge, na verdade, não é considerado um inglês muito acadêmico. Então, normalmente, é um teste que avalia se você fala bem, esse tipo de coisa, mas para a parte acadêmica, eles têm certos parâmetros que eles estão procurando. Ciência Sem Fronteiras é só uma revisão geral, que vocês já devem estar bastante familiarizados, mas só uma ideia do valor do Canadá, que varia de país para país. A mensalidade que eles pagam é $984, mais um adicional de custo para as cidades consideradas mais caras. Então, por exemplo, 3 das 4 no caldo são, inclusive, Alberta e Ottawa. Então, vocês ganhariam $1.436 por mês e mais despesas que eles pagam separadamente, como seguro-saúde, passagem aérea, ajuda de custo com livros e com mudança. A próxima chamada ainda não foi anunciada. A gente espera que seja final de outubro, começo de novembro, então é uma questão de ficar de olho no site do Ciência Sem Fronteiras. E aí seria provavelmente para início em setembro do ano que vem, que na verdade é uma época boa para fazer a chamada, que dá tempo de fazer todo o processo, de vocês serem aprovados, de vocês terem uma resposta com tempo suficiente para pedir o visto tranquilamente, para não fazer muita correria, que é sempre bom ter o visto na mão, estar sossegado, sabendo que você vai em tal data, tem tempo de comprar passagem, enfim, fica tudo mais fácil com mais tempo. As áreas contempladas são as que o programa determina. Aqui eu vou falar um pouco sobre a oportunidade de pós-graduação, tá? Então, isso aqui é só uma pincelada geral de como funciona a pós-graduação no Canadá, que na verdade é bastante similar com o que a gente tem aqui. Então, existem cursos mais curtos, que lá eles chamam de certificados, que aqui seria uma pós, mas que não é... Esqueci como eles chamam o nome.
Mas, enfim, não são considerados cursos acadêmicos. Aí você tem o mestrado, que normalmente leva 2 anos, e o doutorado, que normalmente leva 4 anos, até 5, dependendo da sua mescla de aulas e de trabalho na pesquisa. Uma coisa que é importante mencionar é que no Canadá, acho que em outros países também, mas enfim, está se tornando mais popular no Canadá o Fast Track, que é uma forma de entrar como mestrado, como mestrando, e depois de 2, 3 semestres, mudar direto para o doutorado, usar a pesquisa e os cursos que vocês já tinham feito para um doutorado, e aí sai com o título de doutor depois de 4 ou 5 anos. Isso, obviamente, não se aplica ao Ciências Sem Fronteiras, porque eles não têm bolsas para o nível de mestrado, mas é algo para ter em mente que as universidades oferecem. O processo de aplicação para o nível de pós-graduação. Aqui é só geral, na verdade eu vou entrar em mais detalhes no próximo slide, mas só para mencionar, existem 2 partes. Existe a parte que é a aplicação formal, que é justamente quando você precisa mandar os documentos e ser aprovado, e essa parte do processo formal. Mas, paralelamente, no caso da pós-graduação, um pouco diferente da graduação, porque o requisito principal para ser aceito para uma pós-graduação é ter um supervisor. Isso, na verdade, não varia muito como aqui. Ter um supervisor que esteja disponível a trabalhar com vocês, a fazer, que já desenvolva pesquisa na área que vocês têm interesse. Então, o que é um pouco diferente é que lá eles esperam que o aluno seja proativo, que, na verdade, faça a sua pesquisa, olhe as universidades de interesse, vá no departamento, olhe os professores que já fazem pesquisa na área de interesse. Quanto mais proativo, quanto mais lição de casa que vocês fizerem antecipadamente, vocês já entram em contato com esse professor diretamente, já falem, olha, sou tal e tal, eu tenho muito interesse, eu vi o seu trabalho em microbiologia específica, porque vocês são os conhecedores específicos das áreas de vocês. O nível de pós-graduação é muito mais específico do que eu, a coordenadora do caldo, na verdade. A gente pode guiar vocês, a gente está lá para ajudar em termos de processo, mas quanto mais vocês sabem o que vocês querem, mais vocês impressionam os professores, porque todo mundo gosta de alguém que sabe o que quer e que mostra para eles como vocês podem contribuir para a pesquisa deles, assim como eles vão contribuir para a carreira de vocês. Então, essa troca é bastante importante. Então, porque é meio caminho andado, uma vez que você já tem o apoio de um supervisor, já tem um supervisor que já tem falado, não, eu quero trabalhar com você, a gente precisa organizar a papelada. Uma coisa muito importante é que se vocês já vão vir com bolsa, ou que vocês vão pleitear, por exemplo, a bolsa do Ciências Sem Fronteiras, mesmo que esteja em processo, às vezes isso ajuda, porque às vezes o orientador quer trabalhar com vocês se venderam bem, vocês têm um projeto que interessa para eles, mas às vezes, porque como é considerado que todo aluno de pós-graduação lá fora vai receber alguma ajuda financeira, às vezes o orientador pode ter interesse em trabalhar com vocês, mas eles podem não ter orçamento suficiente no departamento ou o próprio orçamento do professor. Então, se tiver que sair do bolso dele, às vezes ele tem uma limitação. Se vocês já vierem com bolsa, às vezes isso pode abrir mais oportunidades. De novo, não quer dizer que seja impossível vir sem bolsa, mas se você tiver, vale a pena mencionar. Esse aqui, na verdade, está repetido aqui. Ai, desculpa. Eu vou só falar um pouco mais sobre a parte de processo. Na verdade, funciona da mesma forma. A orientadora do caldo, a coordenadora do caldo ajuda se vocês estiverem perdidos. A gente tem pessoas em cada universidade que ajuda especificamente a encontrar um orientador, mas, de novo, voltando, se vocês forem atrás do que vocês querem e já chegarem, olha, eu gostaria muito de trabalhar com tal professor, mesmo que vocês já tenham enviado um e-mail e às vezes o professor está viajando, meio ocupado, não respondeu, mas fala, eu gostaria de trabalhar com tal professor, eu escrevi, não tive resposta, você pode me ajudar? A gente está lá para ajudar, na verdade, e a gente entra em contato, a gente faz esse meio de campo, mas se vocês já tiverem feito a pesquisa, e às vezes,
vocês podem querer um professor só e o professor já está cheio de alunos, não pode aceitar mais. Então, sempre é bom ter uns 2 ou 3 que vocês gostariam de trabalhar. O processo em si, então, uma vez que vocês já têm ideia de com quem vocês querem trabalhar, de novo, peçam ajuda se vocês não souberem como começar. Daí vocês vão precisar colocar os documentos através do site. Então, com relação à pós-graduação, na verdade, o Ciências Sem Fronteiras requer que vocês já tenham um aceite, ou um pré-aceite, um aceite condicional de um orientador. Como eu falei, a coisa mais importante é ter um orientador. O processo é meio que secundário nesse caso. Mas a gente vai guiar vocês e passar as informações. Mas, normalmente, o que vai ser preciso? O seu histórico escolar, traduzido oficialmente para o inglês ou para o francês, dependendo de onde vocês... então, o original e a tradução. Um currículo em inglês ou em francês, dependendo de para onde vocês estiverem aplicando. Statement of Research Interest é um resumo da pesquisa. Então, não é um projeto de pesquisa em si, como a gente descreve aqui no Brasil, que pode ter até 20 páginas. É bem mais curto, eu vou entrar em detalhe um pouquinho, mas 1 a 2 páginas é o resumo da sua pesquisa, o resumo do que você já fez até então, é onde você vai se vender com o seu projeto. E o teste de línguas, seja qual for a língua que vocês tiverem... só para mencionar, na parte de pós-graduação, para doutorado sanduíche é mais flexível. Agora, para doutorado pleno, cada departamento em cada universidade tem o seu mínimo. Então, o mínimo é um pouco mais alto, normalmente, mas aí, dependendo do seu currículo, o professor pode até ser um pouco mais leniente. Mas, normalmente, tem um mínimo que varia de departamento para departamento. Então, é algo que no site da universidade vai ter. Normalmente, eles têm, dentro do departamento, Graduate Students, e lá tem todos os requisitos que são os mesmos para todos, em termos dos requisitos básicos. Então, a universidade vai ter um mínimo, o departamento vai ter um mínimo, digamos assim. A Universidade de Alberta não trabalha com menos de 88, porque é o mínimo que a faculdade existe uma faculdade de Graduate Studies and Research, que, na verdade, faz a parte formal. Mas aí, se você vai trabalhar com um PhD, e você vai trabalhar mais diretamente com o professor, você vai fazer muitas aulas, na verdade, o professor pode ter um pouco de flexibilidade, desde que seja acima daquele mínimo, porque você não vai estar assistindo a aula. Então, teoricamente, se vocês se entendem, é suficiente. Mas exige o teste ou não? Exige o teste. A doutorado pleno exige. Sanduíche não é exigido. Pode ser que algum departamento específico exija, mas normalmente é um entendimento entre o aluno e o professor, e desde que vocês estejam se comunicando por e-mail, que vocês se entendam, é basicamente o que é mais importante. Porque, na verdade, você vai estar fazendo o doutorado aqui, mas fazendo uma parte da pesquisa lá. Então certamente, o sanduíche é mais flexível. Então, algumas dicas, na verdade, para os candidatos que se dão bem, basicamente. Já falei várias vezes, aqui estou chovendo no molhado, mas ter boas notas é importante, mas não é somente o que precisa. Às vezes, mais do que isso, é você ter uma afinidade com o orientador e vocês terem interesse na mesma área, como eu estava mencionando. Na verdade, quando vocês entram em contato com o orientador, quanto mais vocês sabem sobre o que ele está fazendo, vocês podem fazer um link com o que vocês andaram fazendo ou com a área de interesse e fica mais fácil mostrar a utilidade dessa parceria. E eu mencionei que se tiver bolsa, é útil mencionar. O currículo é um pouco diferente, assim, a gente ressalta porque não é igual ao currículo Lattes, que é feito aqui no Brasil, que é o mais comum e que normalmente é o que vocês precisam, né, para pós-graduação. O currículo no Canadá não tem informação pessoal, então estado civil ou foto, esse tipo de coisa, deixa fora, só precisa saber como contatar vocês, obviamente um
endereço de e-mail ou até mesmo telefone, se vocês quiserem. Mas é o contato que é importante, não é que vocês vão ser julgados por outros fatores que não a parte acadêmica ou a parte de experiência que vocês mostram. A experiência acadêmica é o que é importante. Então, se tiver experiência profissional que não seja relacionada à parte acadêmica, deixa fora. Se tiver qualquer coisa relacionada à parte acadêmica, mesmo que você tenha acabado de sair da graduação, não teve muita oportunidade de trabalhar com pesquisa, mas se você atendeu seminários e conferências ou participou de certa forma, fez iniciação científica, que vários alunos de graduação têm essa oportunidade, isso é tudo relevante de mencionar. O número de páginas não é limitado e tem que ser escrito em inglês ou em francês, dependendo de onde vocês estiverem aplicando. Para o resumo da pesquisa, né, que é o projetinho de pesquisa, esse sim tem que ser curto e grosso, basicamente, 1 a 2 páginas no máximo, é aquela oportunidade que vocês vão ter, é aquela primeira impressão, aquela apresentação. Então, vocês vão falar um pouquinho sobre o que vocês já fizeram até agora, como isso se encaixa no que vocês estão pretendendo estudar, o que vocês estão pretendendo pesquisar, e como isso se encaixa no seu plano de vida, digamos assim. Se vocês têm um norte, se vocês sabem o que querem, isso sempre ajuda bastante. E como eu já mencionei antes, quanto mais você... Porque vai ser direcionado para o pesquisador. Então, quanto mais vocês já souberem da área de interesse desse orientador, quanto mais vocês ligarem ao seu trabalho, melhor. E aí, algumas dicas. Importante ter gramática correta. Então, mesmo que a gente não seja perfeito no inglês, e eu já estou morando lá há vários anos, eu cometo erros quando estou falando, mas quando você escreve um documento, ainda mais um documento condensado, vale a pena gastar um tempo, ler, reler, passa para um amigo que sabe bem inglês, ou algum profissional que possa dar uma olhada, enfim. Vale a pena caprichar e mandar uma primeira impressão que seja válida, que não te atrapalhe, na verdade. Mencionei conhecimento e são curtas, então a gente já cobriu os pontos principais. Aqui, com relação a apoio financeiro e bolsas, então, um ponto óbvio, uma bolsa disponível para vocês é o Ciências Sem Fronteiras. Além disso, existem outras formas de se ter uma ajuda financeira enquanto vocês estão fazendo pós-graduação lá fora. Existem as próprias universidades têm algumas bolsas. Existem bolsas do governo canadense, que na verdade a gente menciona no próximo, mas além disso vocês podem trabalhar com orientador, então existe a oportunidade de ser monitor de classes ou ajudar a corrigir, esse tipo de coisa, de trabalhar, não é um trabalho oficial, mas é trabalho dentro do departamento que você recebe um benefício financeiro por isso, então uma ajuda financeira. Quando vocês são aceitos, normalmente vocês já vão receber um pacote e já vão falar, olha, é isso que eu posso pagar, eu posso te aceitar, e isso é a minha disponibilidade, aí vocês vão ter que ver se é suficiente. Claro que se vocês já vêm com uma bolsa completa, você não está dependendo do orçamento do departamento e isso pode facilitar. Pelo Ciências Sem Fronteiras, os valores são os oficiais, na verdade a gente só está repassando aqui, 1.470 para doutorado pleno, até 4 anos eles cobrem, para doutorado sanduíche, 1.470 também, 3 a 12 meses, renovável por até 4 anos, 48 meses. E aí, para pós-doutorado, eles oferecem $2.660 por mês, 6 a 12 meses, renovável por até 2 anos. E aí, esse trainee, a gente não, na verdade, não tem trabalhado na universidade, mas as áreas prioritárias são as mesmas. Como eu tinha mencionado, existem outras possibilidades de financiamento no nível da pós-graduação. Essas oportunidades são exemplos, na verdade, de bolsas oferecidas pelo governo canadense. É mais comum se conseguir bolsa para doutorado, não só pelo Ciências Sem Fronteiras, que não cobre mestrado, mas, no geral, é mais comum, porque você está mais focado na pesquisa, no mestrado, normalmente um pouco mais focado em aulas, em cursos. Mas alguns exemplos, depois a gente vai fazer
essa apresentação disponível através da área internacional, mas é uma questão de entrar no Google. Vanier Scholarships, por exemplo, são de super prestígio, $50 mil por ano, mas são competitivas, assim, existem candidatos do mundo inteiro a fazer parte. Nas áreas de engenharia, por exemplo, eu ouço que o NSERC, que é um tipo de bolsa oferecida na área, é um pouco menos, $21 mil por ano, mas já ajuda bastante. E é um pouco menos competitivo, existem mais bolsas disponíveis. Então, vai depender da área e da disponibilidade de fundos. Aqui são, para mencionar, cada uma das universidades tem pessoas que ajudam alunos de pós-graduação e de graduação, na verdade. De graduação um pouco mais direto, mais através do caldo mesmo. Mas se vocês precisarem de uma ajuda mais personalizada, uma vez que vocês já sabem a universidade para a qual vocês vão no nível da pós-graduação, porque é mais específico e tem que encontrar orientador, a gente tem pessoas que ajudam nesse aspecto. Eu vou deixar o meu cartão aqui. Aliás, temos material aqui, mas enfim, manda um e-mail para a gente, ou mesmo manda um e-mail para a coordenadora do caldo, mais fácil de lembrar, coordinator@caldo.ca. Ela pode direcionar vocês na área mais específica. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer com relação à Universidade Alberta, estou à disposição. O Juan também está aqui à disposição pela Universidade de Ottawa. E, enfim, queria agradecer. Outra coisa que eu ia mencionar, eu vou deixar uma lista. Eu sei que vocês já assinaram a lista da Unicamp. Se vocês quiserem colocar o nome e e-mail nessa lista, fica à vontade. A gente pode mandar mais material, pode mandar apresentação, enfim. Eu aviso que eu vou estar viajando por pelo menos mais 2 semanas, então se eu não responder logo, porque eu estou cada dia numa cidade tentando fazer o meu melhor. Mas, enfim, se vocês tiverem interesse, tem uma areazinha para colocar o programa de interesse e o e-mail, enfim, opcional para vocês. A gente tem aqui o material do caldo, tem o material da Universidade de Alberta aqui, só para avisar, esse maior aqui é para pós-graduação, eu tenho um menor que é para graduação. Desconsiderem a parte de valores ali, porque se vocês forem com bolsa é irrelevante, mas é que a gente usa esse material no geral. A parte do caldo tem um resuminho de cada universidade, o link para cada site, e tem o material da Universidade de Ottawa também. Então, obrigada por estarem aqui. A gente abre para perguntas agora. Só um segundo. Sim, desculpe. Já vou para a sua pergunta. Eu queria aproveitar para pedir para a Suzana falar um pouquinho sobre a experiência dela do ponto de vista de aluna que esteve fora, brasileira. Ela pode falar um pouco mais do que vocês estão interessados. A gente está aqui, blá, 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 e de repente ela tem tudo que vocês queriam saber, era só 2 linhas, enfim. A gente queria agradecer ela ter vindo e passar a palavra para ela. Eu estudei um ano na Universidade de Ottawa, eu fui para o caldo também, no primeiro edital que teve. Então, assim, o primeiro edital a gente foi meio que um experimento, mas foi muito legal ver como a gente conseguiu coisas com as universidades pelo caldo. E foi tudo ajuda, principalmente da coordenadora do caldo, a Viola. Ela ajuda bastante a gente, até para quando a gente tinha algum problema, ela foi a nossa, assim, o meio de campo entre a gente e o CNPq. Foi muito legal isso. E, assim, uma coisa legal do caldo também é o fato deles ajudarem a você a fazer a inscrição na universidade. Tem muita universidade da Europa que a hora que você faz a inscrição, você tem que você aplicar para a universidade. E é legal isso de você ter uma segunda opção, uma terceira opção, por causa de não dar certo. Mas para mim e para a maioria das pessoas, deu certo a primeira opção. Todos os meus colegas de lá. No primeiro edital a gente foi 60 na Universidade de Ottawa. E é muito legal, assim, é uma experiência muito interessante. Na Universidade de Ottawa é legal porque é bilíngue. Então, os funcionários, eles estão lá, eles começam uma frase em inglês, terminam em francês, e você fica, assim, super assustado, mas é legal, porque você até aprende um pouquinho, sabe? Você pode puxar a matéria de francês, você pode puxar a matéria de inglês durante o semestre letivo. Isso é muito interessante, então eu acho bem válido, assim, a experiência.
por ser um país, assim, muito... Não tem um arroz e feijão. Não tem arroz e feijão. Se você quiser comer arroz, é só comida chinesa, cozinhando em casa. Onde você está morando? Sim. Tem vários alunos que cozinham. No começo eu estudei, eu morei fora da universidade, mas depois para o summer, que era a época que a gente estava fazendo o internship, aí eu conseguia na residência da universidade, e aí é muito melhor, assim. Eu acho assim, o custo de vida em Ottawa é alto, então se você conseguir achar alguma coisa dentro da universidade é interessante, dentro da residência. E outra coisa, o clima, tipo assim, é um choque no começo, mas você vê que todos os prédios estão preparados, sabe? Então, é tranquilo. A única coisa ruim é ser o caminho para chegar até a universidade, mas isso aí são só alguns minutos, então dá para contornar. Tipo, eu escolhi Ottawa porque eu fiquei com medo de Alberta ser muito frio. Mas acabou que fez menos 40 em Ottawa, então foi frio do mesmo jeito. Você foi batizado. E assim, o legal de Ottawa também é que fica entre Toronto, Quebec e Montreal. Foi um dos pontos importantes, legais dessa universidade que eu achei, porque é fácil para você ir em qualquer um desses lugares. E vida noturna? Em Ottawa é tadinho, gente, não tem nada lá. Malemar restaurante, sabe? Dependendo do lugar que você vai, se você sai 9 horas da noite, você já não janta mais, os restaurantes já estão fechando. Então você tem que sair cedo. problema canadense, mais que de Ottawa. Geralmente no Canadá tudo é fechado temprano, a exceção certas zonas de Montreal e Toronto. Toronto deve ser bem assim, animado, Montreal também, mas Ottawa não é muito não. E o legal de Ottawa é que tudo é pertinho. A universidade é perto do parlamento, é perto do market, que é um ponto bem legal da cidade, que tem muito restaurante, tem muito bar. E é tudo assim pertinho, tudo você consegue fazer a pé. Uma coisa legal também de Ottawa. A convivência com a comunidade internacional? Então, eu fiz um semestre de inglês quando eu cheguei. Então, eu tive muito contato com gente de todo quanto é lugar. Isso foi bem interessante. Eu fiz amizade com chinês, com francês. Eu morei com uma francesa e com uma canadense. Isso é muito legal. Inclusive, eu fui para a França antes de voltar para cá. E eu encontrei com a francesa, que eu morava junto. Então, é uma coisa muito legal, porque você faz amigo de tudo quanto é lugar. Isso é muito interessante. E, assim, a convivência é uma coisa que, assim, lógico que tem dificuldades, assim, mas você tem que contornar isso, né? Tipo, tem choque cultural, às vezes você não concorda, você tem que achar um meio termo de conversar com a pessoa e ser sutil na maneira de falar pra gente se dar bem, né? Mas vale muito a pena, é muito interessante você aprender um pouco de cada cultura e é muito legal. Mais alguma pergunta? Obrigada. Legal. Como que faz aqui? Eu vou desligar antes. Oi, mais perguntas? Antônio. Peraí. Oi, mais perguntas? Pode falar, desculpa, ele tinha levantado a mão um tempão. Não, normalmente ela não é, eles não são, porque eles não são considerados uns cursos formais acadêmicos, normalmente ela é oferecida pela faculdade de extensão de cada universidade. Então, é um processo diferente, os requisitos são diferentes, eles têm seus próprios requisitos, é um pouco mais simples, porque não tem esse rigor acadêmico, digamos assim. Também não tem bolsas disponíveis, porque é um curso mais profissionalizante, mais considerado de aprimoramento profissional, mais do que de desenvolvimento acadêmico, digamos assim. E aí a pessoa paga? A pessoa paga do bolso, porque não tem funding nem do governo canadense, nem mesmo do governo brasileiro, porque é menos formal, é um programa menos formal, mais curto. Não é um título acadêmico. Não é um título acadêmico. Um certificado que diz que
Você é bom em algo de tecnologia, mas não é um mestrado, mas sabe intermédio. Tá, mas existe, por exemplo, esse trabalho no campus para cursos desses? Normalmente não relacionado. Acho que você teria que verificar com relação ao visto se você é permitido trabalhar algumas horas, eu não tenho certeza. Normalmente os programas são período integral. Quando é período integral, é considerado que você não tem tempo de trabalhar, digamos assim. Para fazer algum intercâmbio para uma das universidades sem Ciências Sem Fronteiras, que meu curso é contemplado, eu teria que pagar o curso também, ter algum acordo? Nível de graduação, né? Então, duas oportunidades. Existem, como eu mencionei, acordos diretamente entre a Unicamp, a Universidade Aberta, que, por sinal, já verifiquei, a gente não tem, infelizmente. Você teria que verificar com outras universidades. A melhor forma de ver isso, na verdade, é através da sua área de relações internacionais aqui, para ver quais são as suas possibilidades. Ao redor do mundo, normalmente, eles têm acordos em vários países diferentes para ver onde que tem acordos. Se você tiver interesse em uma universidade específica que não tem acordo, daí a opção seria se afastar aqui 6 meses ou 1 ano, dependendo do tempo que você gostaria de ir, mas aí você teria que ir como aluno visitante e pagar pelos próprios cursos, basicamente. Ele é professor para os estudantes de graduação no Canadá. Undergraduate. Sim, Exchanges. but ELA there's like an ELA Sim. component. But for undergrad, you still need to have the exchange because it's course. Sim, pode falar. Sim. Eu fiquei curiosa saber, o aluno vai para lá, ele tem uma assistência de moradia ou a bolsa dele tem que alugar uma casa? Sim, aquele valor, eu acho que $5.000 pelo período, que normalmente é 2 a 3 meses, depende do tipo de estágio. Isso só para esclarecer o que ela está falando, a Universidade de Alberta, particularmente, tem um acordo com a Unicamp, que não é intercâmbio em termos de aulas que vocês podem assistir, mas é um intercâmbio para estágio. Então, o que acontece? Tem uma lista de estágios que os professores colocam, tem um site específico que vocês podem olhar e falar, olha, tem interesse, que aí fala o professor, tal projeto, um tal professor de tal área. Se vocês tiverem interesse, vocês podem aplicar sendo alunos da Unicamp. A gente trabalha com 3 universidades só no Brasil. E aí, o que aí é um estágio, e é normalmente ou no verão de lá ou no inverno de lá, até pelo calendário brasileiro, o inverno acaba funcionando melhor, porque é janeiro, fevereiro, dá para conseguir conciliar com o calendário daqui, só que aí vocês têm que ir no frio, infelizmente, ficar só 2 meses no frio. Mas, enfim, e aí é uma bolsa que a universidade dá, paga diretamente para o estudante, $5.000 de ajuda de custo. Então, aí o estudante fica responsável por todas as despesas. É como se fosse um salário para você estar trabalhando lá durante esses 2, 3 meses no projeto. E aí, a gente pode ajudar, inclusive o pessoal que organiza os estágios tem listas de moradias onde normalmente os estudantes procuram. Enfim, se for no verão, é baixa temporada para os estudantes, porque muitos voltam para casa, mesmo que eles sejam do Canadá, tem mais disponibilidade de locais para morar e tal, mas aí todas as despesas saem daquele valor. Então, não tem uma ajuda a mais em termos financeiros, é aquele valor financeiro, e aí a gente promove um suporte, mas não financeiro. Financeiro é aquele valor fixo. Então, os alunos estavam reclamando bastante, principalmente assim, Sem Fronteiras, dos
84 por mês para pagar moradia, alimentação, mas com um valor adicional que foi mencionado, que está um pouco acima de $1.200, eles estão não tem problemas, assim. É claro que você não vai viver uma vida de ir num restaurante mais caro e tal, é uma vida de estudante, assim como todos os estudantes, não só de boa, assim, todos os estudantes que vocês vão encontrar lá vão ter as mesmas limitações. Mas eu diria que os $1.200 por mês está sendo suficiente pelo feedback que a gente tem recebido. Esse programa de estágio de verão e inverno, ele é só para quem é da graduação? Ele é só aberto só para graduação. Tendo dito isso, existem oportunidades, às vezes os professores não colocam, não disponibilizam tudo isso, mas se você entrar em contato direto com o professor, eu já ajudei alunos assim, de colocar em contato com o professor, se você souber o professor que você tem interesse na área dele, pode ser que ele tenha um projeto que ele esteja precisando de uma ajuda e que ele tenha uma disponibilidade no orçamento para pagar por essa ajuda. Então, é uma questão caso a caso. Aí não é uma coisa institucionalizada, é uma coisa caso a caso. Porque esse programa específico, parte do dinheiro vem do orçamento do professor, que tem interesse em contratar, e parte do dinheiro vem do orçamento central da universidade, que tem tipo um pote de dinheiro separado que é para esse programa específico. Aí seria caso a caso com o professor. Sim. Sim, a cotutela, na verdade, funciona no nível... A gente não está trabalhando no nível caldo nesse momento, mas individualmente as universidades têm mais e mais interesse em ampliar. Na verdade, é uma área de foco. A Universidade Aberta tem em algumas áreas e está desenvolvendo em outras. A Universidade de Ottawa vai passar para o Juan, mas eles têm um projeto ambicioso de ter cotutela basicamente em todos os programas. Eles estão desenvolvendo isso bastante, mas aí não é através do caldo, aí é diretamente com o orientador e é tudo caso a caso. Então, assim, vai depender do seu currículo, da sua área específica, mas que existem já acordos aí bastante fortes, mas é diretamente com o departamento. Eu vou até ver se o Juan tem alguma coisa para acrescentar. Espera aí, você tem que falar aqui, porque senão... Para a caso de cotutela, o mais importante é que seu professor, seu departamento no Brasil, a Unicamp, contacte um professor na Universidade de Ottawa, na Universidade Aberta ou Laval. Todas as faculdades, sobretudo ciências e engenharia, são muito abertas ao sistema de cotutela. Nós, onde tem, neste momento, mais ou menos 70 a 80 diferentes modelos de cotutela, sobretudo na Universidade de Ottawa, com a França. Mas começa a trabalhar agora, trabalha com USP, Química. Agora, pode ter diferentes especialidades, mas tudo vem de profs. Se você tem um professor, você é um estudante que está interessado, você contata um professor que está interessado em outro país, vai muito mais rápido, porque nós, o problema é que ontem não é possível que uma universidade diz ao professor no departamento, você tem que fazer um acordo de cotutela com essa faculdade. Se é de prof a prof, vai muito mais rápido porque você tem uma pessoa. Se, no seu caso, se o seu professor é interessado, encontra um professor no outro lado que é interessado, é muito rápido, toma só uns meses. De todas as formas, de cotutela somente é um acordo geral entre as duas universidades. Depois, no seu caso, um caso específico que estabelece que é o seu programa de trabalho, que você tem que fazer, a supervisão, quando é que você tem que ir no Canadá para fazer coisas, quando você tem que voltar para o Brasil. E todas as coisas, mas normalmente é muito fácil. É uma coisa que eu começo a trabalhar com as outras universidades para compartilhar esse know-how, que é muito importante e facilita tudo. Mas é possível casar o calendário com ciência fronteira, com uma cotutela? Não, é separado. Não, é separado. É uma coisa que poderia funcionar de pronto um sanduíche. Sim.
Doutorado sanduíche que eu fazer na pesquisa na Universidade Canadense por um ano ou máximo 2 anos, fazer na pesquisa. Provavelmente essa pode fazer no MAT, que você tem que ir no Canadá fazer pesquisa, provavelmente você pode se beneficiar da Bolsa Sem Fronteiras do doutorado sanduíche. Mais alguma pergunta? Eu queria agradecer de novo vocês terem vindo hoje. Por favor, fiquem à vontade para pegar material, cartões, entrem em contato e, enfim, a gente gostaria de ver todo mundo lá no Canadá. Obrigada.